Olá, estamos aqui em mais um episódio do Café com Dinheiro e mais um episódio com os mesmos convidados, porque a gente tem muito mais tema para trabalhar em conjunto. Então o Lauro, meu sócio na Six, com mais de 20 anos de experiência no mercado, o Ulisses, gestor da Sparta, com mais de 20 bilhões sob gestão, e o tema desse episódio de hoje vai ser crédito, risco de crédito de maneira geral. Então, para a gente falar um pouco de crédito, eu acho que vale a gente trazer essa introdução referente à renda fixa, né? Então, muitas vezes o investidor vai para a renda fixa achando que ele é um papel livre de risco, mas a renda fixa também tem seus riscos e é sobre isso que a gente vem falar um pouco hoje. Eu gosto de trazer a ideia de que sempre que a gente investe em renda fixa, na prática, a gente está emprestando um dinheiro. E qual é o grande risco de emprestar o dinheiro? É quando você não recebe esse dinheiro de volta por algum motivo. E aí é que vem o papel do gestor para fazer essa gestão de risco para a gente, de fato, conseguir entregar a melhor relação risco-retorno para o cliente. Então, quero começar com o Ulisses, né, que é o nosso super especialista no assunto. Então, Ulisses, eu queria que você primeiro trouxesse uma introdução, né, sobre o mercado de crédito, de maneira geral, como que é o teu trabalho como gestor de renda fixa e como que é o teu trabalho em questão da parte de crédito mesmo. Legal, Melanie, primeiro de tudo, obrigado por prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Dessa vez eu trouxe o Lauro aqui para me ajudar, né? Ela colocou no paredão, da última vez a gente falou de inflação, ela colocou no paredão. Agora o Lauro está aqui para me ajudar a me defender. Teu segurança, né? Vou tentar. Mas é isso. Eu ia fazer a piadinha enquanto você estava falando que assim, fazer Pix é fácil, dura receber. É verdade, claro. O Pix facilitou muito para os dois lados, né? A vida de crédito é isso, né? Mas aí a gente também tem vários, assim, é um mundo bem amplo, na verdade, bem complexo, que a gente tenta simplificar para o investidor, porque no final a necessidade que o investidor tem qual que é? Eu quero um bom retorno ajustado por risco, né? E é isso que a gente busca lá na Sparta, principalmente com um nível de risco mais baixo. E a gente trabalha com empresas de grande qualidade de crédito, né? Então a gente não faz nenhum tipo de estruturação própria, então a gente compra as grandes empresas do país, a gente investe, né, em títulos, né? A gente compra debêntures dessas grandes empresas. Então é uma operação essencialmente de renda fixa, mas que tem esse risco de que se uma empresa, né, tiver uma dificuldade, eventualmente isso tem um impacto na carteira. E daí justamente o nosso trabalho é buscar não ter impactos, né? Inclusive uma das coisas que a gente fala bastante lá no Sparta, a gente segue essa filosofia, é que mais importante do que acertar é não errar. Então, assim, a nossa cabeça na gestão de carteiras de crédito é que, assim, melhor estar no lado seguro, não vou pagar para ver. Então, quando a gente olha alguma coisa que a gente está minimamente desconfortável, né, e aí, lembrando, a gente tem uma equipe de 15 profissionais de gestão de crédito que estão olhando as centenas de empresas que a gente investe, carteiras super diversificadas, mas que o tempo todo a gente está acompanhando a saúde financeira dessas empresas e entendendo se tem uma relação de retorno sobre risco adequada. Se a gente começa a desconfiar que tem muito risco ou que o retorno não vale a pena, normalmente a gente vende. E aí eu já puxo esse gancho para falar assim, quando eu vendo, alguém está comprando. Quem que é esse alguém? Não sei, mas eu estou fazendo o meu trabalho de defender os interesses dos nossos investidores. A gente está vendendo. Justo. Olha, Melanie, obrigado, né, por essa iniciativa, esse bate-papo entre amigos, né? E quando a gente começou aqui, eu estava pensando por que essa parceria de tanto tempo, né, entre a Six e a Sparta, né? E no fundo, o que eu penso, né, o que eu vejo é que a gente compartilha os mesmos princípios, Ulisses, né? No final, qual que é a missão? Né? É preservar e rentabilizar o patrimônio dos nossos clientes. Aqui na Six, nosso trabalho, né, construir a carteira dos clientes, entender o perfil do investidor, aquele trabalho do assessor de investimentos, né, que a gente faz lá juntos na Six. Mas aí, quando a gente vai escolher qual é o produto final, eu conto com um especialista. Né? E nessa parte de fundos, desde sempre, né, a gente acompanhou todo o crescimento da Sparta, né? Ulisses, eu admirei o trabalho de vocês e toda a equipe lá que eu conheço também de longa data, porque eu sei que ali eu posso confiar. O dinheiro está bem cuidado e tal. E mais, se o negócio balançar, eu vou ligar para o Ulisses, né? E falar, Ulisses, me explica o que está acontecendo, essa transparência, nessa confiança
é o que leva a gente a ter a tranquilidade de poder alocar os fundos da casa. Eu ia falar até o contrário. Se for balançar, eu vou tomar a iniciativa de te ligar primeiro. Quantas vezes, né? Não, e a gente Até porque isso gera confiança, e né? A faz gente avisar. Isso, né? Quando a gente toma essas atitudes proativas de fato, né, com os nossos principais parceiros, né, e com quem está próximo, de, olha, talvez aqui tenha algum questionamento sobre isso, sobre aquilo. A gente traz essa informação. A gente acha muito importante essa questão da transparência e que se a gente explica o que está sendo feito, né, dá mais segurança, né? É fundamental para o investidor atravessar os momentos difíceis, que não é que eles não vão existir, via de regra eles vão acontecer, mas ele precisa entender como atravessar isso, ele precisa ter segurança, ter confiança. Então, se a gente estiver dando essa transparência, mostrando o porquê das coisas, o quanto a gente espera de impacto, o quanto a gente espera de retorno, etc., acho que vai ajudar bastante nesse processo. Acredito que até trazendo para esse ponto, né, quando as coisas estão mal é quando a gente precisa estar mais próximo dos nossos clientes, né? Porque é muito fácil quando tá tudo bem, ir lá, olha, sua carteira tá ótima, rentabilidade e tal. Quando tá mal é quando a gente precisa estar, de fato, mais próximo, porque são as conversas difíceis, mas que constroem confiança, né? Mais necessárias. Porque na hora que tá tudo difícil, as pessoas somem, né? Sim. Então, é exatamente o caminho contrário que a gente tem que fazer aqui. E acho que todos nós aqui, trabalhamos mais ou menos dessa maneira, em prol dos clientes, óbvio. Então, vamos falar um pouquinho da questão do risco de crédito, né? Então, lá dentro da Sparta, obviamente, você falou, você tem 15 pessoas cuidando de crédito. Como que vocês fazem essa análise, né? Porque, no fundo, quando a gente está falando de empréstimos, o grande risco por trás é para quem a gente está emprestando. Como que vocês analisam quais são as pessoas para as quais você vai emprestar o dinheiro dos investidores que confiaram em você? Legal. Bom, primeiro ponto é entender assim, para qual tipo de empresa que a gente empresta, né? Então, a gente trabalha, a gente dá crédito, né, no final para quem? Para as maiores empresas do país. São empresas que tipicamente elas são tem toda a estrutura de governança, etc., né? E são regulados pela CVM também, são companhias abertas, empresas que têm demonstrações financeiras públicas, auditadas, etc., tipicamente que faturam aí bilhões de reais. Então, assim, são operações muito grandes e que daí a gente consegue entender, de fato, de onde está vindo o negócio, fazer uma pesquisa sobre reputação do controlador, reputação dos diretores, né, dos gestores da empresa. Enfim, a gente consegue analisar tudo isso para entender quais são os riscos, né? Qual que é o setor que a empresa atua, tá? Então, por exemplo, setor de infraestrutura. É um setor que a gente gosta porque tem muita previsibilidade. Sim. Previsibilidade e crédito vão super bem juntos. Né? Então, é uma coisa que a gente gosta muito. Tem setores que já são um pouco mais desafiadores. Né? Então, a gente pega setor imobiliário, varejo, né? Depende mais dos ciclos, né? Então, tem momentos que são mais favoráveis, tem momentos que são mais desafiadores. Então, cabe a nós entender que momento do ciclo está, entender qual que é a estrutura da empresa, quanto de risco ela tem, porque no limite a gente quer saber se a empresa, se ela é capaz de trabalhar com recursos de terceiros. Se ela não for capaz de trabalhar com recursos de terceiros, a gente não vai estar nem perto. Né? Então, esse é o nosso papel. E fora isso, né, a gente também tem assim, né, a gente não quer nem ser a razão de ser de ninguém, nem que ninguém seja a nossa razão de ser. Então, o que isso significa? A gente gosta muito de diversificar. No final, a gente vai ser cobrado pelo seguinte: se ganhar, ganhou. Mas se perder, vão pedir para a gente explicar. Então, é óbvio, se as coisas não vão como esperado, você tem que ter uma estratégia para se proteger disso. Né? Então, nem sempre você vai ter uma empresa, a gente está num país que tem um monte de incerteza, mesmo que seja uma empresa super grande, super boa, etc., eventualmente ela pode passar por um mau momento, pode ter uma desvalorização dos títulos, mesmo que isso não implique em uma inadimplência efetiva, né? E vai estar refletido na cota. Né? Então, para minimizar esse tipo de risco, a gente tem várias formas de abordar. Tem a questão dos ratings, né? Uma palavra que costumam falar bastante, que é uma análise de risco padronizada, daí dá uma nota, né? Para falar se é boa, se é ruim a qualidade de crédito da empresa. Tem os prazos, né? Prazos mais longos tem mais incerteza, então também traz mais risco. Daí tem também a diversificação, que eu acho que é mais fácil de entender. Né? Então, uma coisa é você ter uma carteira com 10
empresas, né, com 10 emissores, outra é você ter uma empresa, uma carteira com 200 emissores. Né? Então, se tiver um problema numa carteira com 10 emissores, provavelmente vai ser um desastre. Né? Se você tiver um problema em uma das 200 posições que você tem, talvez seja muito mais fácil de absorver isso daí. Talvez você tenha uma estratégia que seja robusta para absorver esse tipo de coisa. E às vezes pode ter até mais. E os fundos têm mesmo mais de 200 emissores, né, Ulisses? Isso é importante falar. Eu costumo dizer que são transatlânticos, né? A gente pega o Sparta Top, ele tem 500 posições diferentes. Então, assim, não é... Imagina se... Não tem 500 empresas listadas na bolsa, né? O que é incrível. Mas às vezes você tem empresas que você tem mais de um tipo de título diferente, né? Eles são negociados, tem preço, tem tudo. Então, assim, é uma estrutura complexa. Por isso que eu digo que a gente tem como se fosse vários transatlânticos lá na Sparta, né? Hoje a gente está com 20 bilhões sob gestão, tem um time de 40 profissionais, dos quais 15 são dedicados a analisar crédito em si, construir as carteiras. Né? Então, é uma equipe bem robusta para os nossos investidores e nossos parceiros dormirem tranquilos. Ótimo. Então, assim, acho que está bem explicado como que você mitiga um pouco o risco dentro dessa estrutura, né? Mas vamos falar um pouquinho da parte de alocação, né? Então, a gente como assessor, a gente se coloca muito na posição de alocador, mas a gente não entra tão a fundo nessa parte de análise. Na prática, o que a gente faz é a curadoria dos produtos, né? Então, em conjunto, a gente decide, poxa, quais são os gestores em quem a gente confia. E aí, a Sparta, obviamente, está dentro da nossa carta de recomendação, digamos assim. E o Lauro está aqui, não me deixa mentir, vocês têm um histórico de muitos anos de parceria, nós já fizemos outros eventos juntos. E eu queria que ele falasse um pouco assim, sobre como que você faz essa escolha, né, dos fundos que vão participar, que vão estar dentro da nossa avaliação. É óbvio que a gente tem um comitê mensal onde a gente discute isso, mas como que surge um novo fundo? Como que a gente traz um novo gestor para dentro? E, de repente, você pode até usar o exemplo da Sparta aqui. Legal, Melanie. Acho que essa atividade, né, da construção da carteira do cliente, ela é bastante desafiadora, né? Então, você começa ali entendendo as necessidades do cliente, né? É o tal do perfil do investidor, não aquele perfil que o cliente declara lá e tudo, que muitas vezes não é exatamente o que ele pensa, né? Você extrair nessa conversa com o cliente qual que é a propensão dele a risco, quanto ele aguenta, né, de volatilidade, e as pessoas costumam esconder bastante isso, né? Então, acho que essa habilidade faz muita diferença. A partir disso, você vai construir ali, né, uma carteira, dividir as classes de ativo, né, renda fixa inflação, renda fixa CDI. E aqui também, quando a gente entra na gestora, né, que você perguntou, Melanie, a gente também tem o conceito de diversificação. O Ulisses não vai brigar comigo, mas, obviamente, a gente distribui nas melhores gestoras de mercado, onde a Sparta se encontra, né? E até um processo que a gente fez lá na Six de uns anos para cá, que foi bastante bem sucedido, foi reduzir o número de gestores que a gente trabalha, né? O Ulisses sabe, tem 100 números de gestores no mercado, né? Mas como todo o processo de crescimento, está havendo uma concentração e onde gestoras acabam se destacando, conseguindo equipes mais robustas, né? Crescendo em patrimônio e dominando o mercado, vamos dizer assim, né? Então, a gente passou a concentrar, né, as nossas indicações de fundos dentro dessas grandes gestoras. Isso dá esse conforto, né, da gente poder falar aqui diretamente com o gestor, que é quem toma a decisão final, né, de comprar ou vender e entregar um bom retorno para o ativo. Então, um pouco isso, né, diversificação e diversificação. Esse é o nosso trabalho, né? Legal. Acho que a grande relação que a gente pode falar de diversificação é aquele velho ditado dos ovos na cesta, né? Não colocar tudo na mesma. E dentro dos fundos tem a diversificação, que é o que o próprio Ulisses falou, né? Mais de 500 produtos dentro de um único fundo. E eu vejo como a grande vantagem desses produtos de renda fixa, porque você pode ter debêntures, CRIs, CRAs na pessoa física, e aí, obviamente, você
economiza aquela taxa de administração, mas quando dá problema, vai ser um percentual muito maior dentro da sua carteira que vai ser impactado. E aí, queria que você falasse um pouco sobre limites prudenciais dentro dos fundos, né? Vocês têm algum tipo de regra sobre, como por exemplo, quantos por cento que vocês alocam em um único emissor? Ou prazo também? Como que você administra essas questões dentro dos fundos? Legal. Bom, eu acho que assim, o investir como pessoa física em crédito, né, diretamente, eu costumo dizer que assim, o investidor não deveria fazer isso, na minha opinião, em profundidade. Né? Assim, salvo, claro, às vezes você tem alguns nomes mais óbvios, etc. Acho que totalmente aceito. Ou então, às vezes, você tem motivo. Né? Então, assim, vai comprar uma LF de um grande banco. Né? Acho que está super razoável. Né? Ou então, às vezes, até um CDB um pouco mais arrojado dentro do limite da FGC. Beleza? Sim. Então, uma coisa que tem uma vantagem de fazer isso como pessoa física que não tem dentro de um fundo. Né? Então, acho que esse tipo de situação, ok. Mas, de fato, daí é bem o que você falou, Melanie. Imagina uma carteira com 10 emissores que o investidor, invariavelmente, se ele tiver que lançar 10 linhas lá no IR dele, ele vai falar assim, pô, é bastante coisa, né? Tá diversificado. Só que se ele tiver problema com uma dessas posições, ele perdeu o retorno que ele teria em um ano. Né? Então, assim, grosso modo é isso. Então, é um impacto bastante relevante se tiver alguma diversidade. E as pessoas físicas, elas tipicamente não são treinadas para identificar risco de crédito. Elas não são treinadas para isso. Não é o que as pessoas gostam de fazer. E a gente já tem um trabalho lá na Sparta que a gente já achou aquelas pessoas que gostam de fazer isso. Elas vibram com isso. Então, felizmente, achamos essas pessoas. E, efetivamente, elas vão tentar evitar esses problemas. Vão fazer uma gestão que está robusta o suficiente para, mesmo que tiver alguma diversidade, a gente limitar as perdas. Né? Tem uma empresa aqui que eu costumo usar de exemplo, né? Que as pessoas costumam falar assim, ó, não, se a empresa é de melhor qualidade, eu posso concentrar mais. Né? E aí eu sempre trago o exemplo, né, que é a da Samarco, né, que infelizmente teve aquela fatalidade, né, e é uma empresa super redondinha, excelentes acionistas, etc., super lucrativa, né, AAA. É que ela não tinha títulos locais aqui, mas infelizmente depois daquela fatalidade, né, ela é uma empresa que o investidor tivesse investido nela teria perdido tudo. Então não é porque é uma empresa super boa que vale a pena você concentrar. Então acho que não é que a empresa não concentrar em empresa ruim é meio óbvio. Eu acho que às vezes as pessoas insistem nisso, né? Principalmente título bancário, né? Vamos falar bem a verdade. E assim, ó, vamos lá. Quando tem taxa, assim, um aprendizado super importante aqui, ó. Quando tem taxa, tem risco. Não tem nada que, assim, tem taxa e não tem risco. Sim. Não existe isso, tá? Isso, desculpa, é igual Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, não tem. Se tem taxa, tem risco. Pode até ter risco e não ter taxa. Aí a gente tem que evitar, né? Sim. Mas se tiver taxa, tem risco. Então, eu lembro... Quanto maior a taxa, maior o risco, inclusive. Exato. Né? A relação é direta. Lembro de uma vez um dos meus melhores amigos me ligando, falando assim, Ulisses, você mexe com esse negócio de debênture, né? Sim. Daí, tem aqui uma debenture que está pagando, sei lá, e era bem assim, o número era IPCA mais 15. E eu falei assim, cuidado com o tá pagando, porque de repente não tá, né? E as pessoas às vezes acham que porque estão oferecendo para ela, é bom. Então, e aí vem um pouco aquela ideia que eu suscitei aqui logo de cara, que era... se a gente estiver desconfortável, o que a gente vai fazer? A gente vai vender, sabe? Não vou explicar para o cara que está comprando. Olha, veja bem, eu acho que isso daqui não vale esse preço, sabe? Eu acho que tem um baita problema que você quer comprar de mim. Não, a gente vai colocar um preço no sistema de negociação e quem está comprando, que a gente nem sabe quem vai comprar. Mas o problema é que, às vezes, pode ser uma pessoa física, desinformada, olhando uma taxa, falando, olha, tem uma taxa boa, que lá deve ser retorno, né? Um gestor de risco, um gestor de crédito, ele olha para a taxa, ele não vê retorno, ele vê risco. Ele olha, pô, você dei mais 5, tem risco aí. Né? Não é pouco, né? E não é pouco. Não é isento. Não, então tem muito mais risco, assim, né? Então, é isso que a gente faz, né? A gente normalmente vai buscar títulos que têm taxas menores, né? Então, é engraçado, né? A gente está buscando títulos que têm taxas menores, mas que têm uma boa relação de retorno sobre risco, ou seja, que a gente talvez ganhe mais dinheiro do que aquilo, né? E que a gente consiga converter aquela taxa
né, que a gente olha como risco em retorno, né? Às vezes um título que tem uma taxa mais alta, talvez ele tenha bastante risco e de repente pode ser que dê uma inadimplência, pode ser que dê um problema qualquer. Assim, no crédito a gente fala que a gente não tem muita margem para errar. Então a gente tem que evitar isso, principalmente nesse crédito de mais alta qualidade, né? Você sabe que, você falando, me veio um pensamento à cabeça, né? Tem um grande problema quando a pessoa física investe diretamente, porque ela se envolve psicologicamente com o investimento. E diferente de um analista, que ele vai olhar o número. A gente não, a gente é comportamento. Tanto que quando você fala de taxa, né? Você falou do seu amigo que te ligou, e quem de nós nunca recebeu uma ligação dessa? Poxa, tem aqui um CDB pagando tanto, o que você acha? Então, se está pagando é porque tem risco, você está disposto a assumir o risco. Mas como assim? Não é só ficar até o final e eu recebo aquilo? Não é porque é bom, nem sempre... Eu acho que o importante assim, não é que ninguém de má fé vai oferecer falando assim, isso daqui é um lixo, vou arranjar um otário. Não existe isso, tá? Não existe. Agora, a questão é assim, se tem taxa, porque algum tipo de risco tem. Provavelmente as pessoas que vão estar vendendo vão falar assim, tá... Acho que está implícito que tem algum risco, mas ao mesmo tempo tem as medidas de proteção que às vezes podem ser insuficientes, né? E às vezes pode ser que tomem outros rumos as coisas. Então não necessariamente é assim, uma atividade vil, de má fé, sabe? Não é um negócio desse, mas a essência tem risco, sabe? E gerenciar risco, né? Aí vem a questão da diversificação. Pô, imagina, você vai comprar 10 títulos na física ou vai comprar um fundo que dentro tem, sei lá, 500 títulos, né? Sim. Poxa, é um nível de diversificação maior. Fora que você vai ficar perdendo seu sono, né? Deixar de estar com a família, deixar de fazer as coisas que você gosta na vida, deixar de o seu trabalho, etc., para ficar se preocupando com qualidade de risco de crédito, né? Você fala assim, poxa, deixa os caras que já estão fazendo isso montarem uma estratégia, são especialistas que ficam 24 horas por dia nisso. Eles acham legal, depois do expediente, continuar nesse assunto. Acho que esse já é um consenso aqui, né? Ulisses, cada um na sua, né, praia. O especialista em crédito é o Ulisses. E esse assunto, né, da pessoa que vai atrás da taxa, né? A taxa chama muita atenção. E o ser humano é ganancioso, né, Melanie? A gente sabe, lida com isso todo dia, né? E aí eu queria até falar um pouquinho dessa questão das finanças comportamentais que me fascina, né? Então, depois de tanto tempo acompanhando renda fixa, mercado e tal, eu acho que essa coisa da mente, né, do investidor, do ser humano, ele é fascinante. E os estudos mostram, né, vários trabalhos, já teve prêmio Nobel para essa ciência, que a dor da perda ela é 2 vezes maior do que o ganho. Então, o Ulisses vai lá, faz uma operaçãozinha ali, ganha R$1.000, legal, lá eu ganhei R$1.000 e tal, foi lá no barzinho, gastou. Agora, se ele perde R$1.000, ele vai ficar uma semana remoendo aquilo. Nossa, perdi R$1.000 e tal. Então, por isso que é isso que o Ulisses falou aqui, né? Não é buscar a maior taxa, né? É buscar o retorno ajustado ao risco. E só um profissional, né, é capaz de ver isso, né? Buscar o que é justo dentro do conceito de preservar, né, e rentabilizar o patrimônio dos clientes. Então, acho muito legal. E se tiver espaço, Melanie, eu queria puxar um pouquinho, aproveitar um pouco da expertise do Ulisses aqui para o momento atual, né? Porque a gente viveu, né, ali em 2021, se não me engano, né, um momento bem turbulento com o caso Americanas, né, Ulisses? Acho que foi 23. 23, é. Nossa, achei que estava mais longe. Faz um tempão já, né? Acho que início do foi ano passado, 23. Né? 23. E assim, né, hoje não estamos com nenhum problema de crédito, né, mas houve aí um noticiário, né, envolvendo algumas empresas que trouxeram uma preocupação. E a gente vê que os fundos de crédito estão indo muito bem, obrigado, né? Embora alguns possam estar dando um pouquinho mais, um pouquinho menos que o CDI, acho que um CDI de 1% ao mês, né, 90% do CDI, acho que não machuca ninguém, né? Pelo menos a nossa percepção lá na ponta com o cliente é essa. Você podia falar um pouquinho sobre esse momento, a visão de vocês que estão lá, como você falou, 24 horas, né, estudando isso? Vou te falar e assim, vou te contar um pouco o que a gente está vendo, né? Quando a gente está num ambiente de taxa de juros alta como a gente tem agora, isso na verdade é péssimo para as empresas, né? É bem fácil de entender
que assim, se a empresa tem que pagar mais juros, sobra menos para o acionista, para o dono. Se a empresa já está com dificuldades por causa do juro alto, já tem uma concorrência maior, uma dificuldade de vender, uma dificuldade no negócio dela, porque provavelmente a gente está num ambiente menos propício para a economia. Então ela já tem essa dificuldade, depois todo o dinheiro que ela ganha ainda tem que ir para pagar juros. Aí você fala, bom, claramente o risco de crédito dessas empresas aumenta. Por outro lado, o que a gente tem assistido ao longo dos últimos meses, e aí o ano inteiro, né, os últimos 12 meses tem sido assim, é que os investidores eles estão com receios em relação à incerteza do mercado como um todo, então isso já tira um pouco o apetite para tomar risco. E, por outro lado, eles olham esse imã gigante que é a taxa de juros, a renda fixa. Então, eles falam, eu quero fugir do que tem risco e ainda quero ir para a renda fixa. E aí, conforme eles vão para a renda fixa, eles não ficam só nos títulos públicos, eles compram fundos e alternativas que têm ativos de crédito dentro ou vão direto para ativos de crédito, para os fundos de crédito, com mais ou menos crédito, mas com crédito. E isso vai fazendo com que os preços desses ativos de crédito vão valorizando. Os spreads, né, que é essa perspectiva de ganho adicional no crédito privado em relação aos títulos públicos, ela vai ficando mais magra, tem menos para ganhar. Então, olha que maluco. Por um lado, você olha o fundamento das empresas, tem mais risco nesse cenário. Por outro, o quanto esses títulos estão pagando para frente é mais magro. Isso é uma divergência que a gente fala, né? Cada um indo para um lado, não está certo. Então, diante desse cenário, o que a gente tem feito? A gente tem optado por ser mais comedido, por ser mais conservador. A gente está com alocações menores, prazos menores, mais caixa e tal, e aí a gente vai entregar retornos que são mais próximos ali dos indexadores, né, do CDI, por exemplo, mas pelo menos a gente vai continuar entregando uma consistência boa. A gente entende que o que leva mais longe, né, o que acumula os maiores retornos no longo prazo, não são os melhores retornos no curto prazo. É a consistência que nos leva aos maiores retornos de longo prazo, que no fim do dia é o que todo investidor quer, mais retornos no longo prazo. Então a gente topa uma postura mais conservadora, eventualmente a gente não vai ser o cara que mais vai ganhar no momento, eu conto, o cara que mais vai ganhar é o que toma mais risco no curto prazo. Principalmente em momentos de alta volatilidade como agora, né? Nesse momento. Então a gente tem ido por um caminho de ser mais conservador porque a gente acha que vai passar mais longe dos problemas que vão acontecer e vai sair melhor lá na frente. Tá? Isso é o que a gente acredita. Então a gente tem uma postura mais conservadora, buscando mais a consistência. A gente acha que isso é o que vai levar a gente mais longe. É engraçado porque às vezes os meus amigos, Laura, os meus amigos gestores de ações, outros caras, às vezes eles perguntam assim, pô, Ulisses, você é gestor de renda fixa, você deve gostar mesmo de juro alto. Eu falo assim, cara, você não sabe, juro alto não é bom. E eles não conseguem entender, porque muita gente associa essa ideia do juro alto ao título público. Eles acham que é o dono da impressora de dinheiro que está do outro lado da mesa, então ele fala, quanto mais você me pagar, melhor, porque o cara, afinal, é dono da impressora, né? Então tá tudo certo. Só que quando do outro lado da mesa tem uma empresa pagando esses juros, o negócio é bem diferente, né? Então, assim, pô, se tiver juros demais, pode ser que ele não consiga pagar, então o risco aumenta, né? Então, acho que ter esse entendimento de que taxa de juros alta não é bom para renda fixa é importante, né? Então, talvez determinados tipos de aplicação, num podcast anterior a gente já falou sobre inflação, né? Acho que pode ser uma alternativa interessante e tal, mas assim, tipicamente taxa de juros alta não é bom para o investidor. Legal essa visão. Sim, inclusive taxa de juros altas, quando olhando de longe, assim, não é muito bom para ninguém, né? Porque na prática você está ganhando na renda fixa, mas você está deixando de ganhar no seu negócio. Afinal de contas, muitos dos investidores são empresários. Perfeito. Então, totalmente de acordo. Esse é o conceito. Mas na prática, acho que tem uma questão aqui, né, que é sempre que você tem dinheiro para emprestar, você vai querer emprestar na maior taxa. Quando você quer pegar o dinheiro emprestado, você quer pegar a menor taxa possível. E é aí que a gente vê essas discrepâncias e é muito ali onde você trabalha, né? Tentar encontrar onde tem prêmio. A gente realmente tem passado por um momento, digamos, estranho, porque a gente sempre fala dos spreads comparado com o título público, né? Então, como crédito privado tem mais risco,
a gente entende que ele precisa pagar um spread um pouco maior do que o título público, que é o que a gente não tem visto agora. E aí você falou bem que vocês estão com bastante caixa, esperando uma oportunidade. Você vê que esse é um momento em que a gente talvez esteja num ponto em que essa oportunidade pode chegar? Eu vou chegar lá, mas vou aproveitar um gancho do que você falou antes, que eu achei interessante, né? Tá. Quem vai tomar dinheiro emprestado deveria estar preocupado em mostrar para quem vai emprestar o dinheiro que tem baixo risco. Não só mostrar, mas efetivamente tem, porque é isso que vai fazer com que o custo do dinheiro para essa empresa caia. Sim. Então, assim, para o cara, imagina assim, eu vou investir na debênture de um emissor, né? Então, esse emissor ele deveria estar preocupado para reduzir o custo de dívida dele, né, o custo que ele vai tomar os recursos emprestados, ele deveria estar preocupado em ter uma boa governança, uma transparência, mostrar que o negócio é sólido, se necessário colocar garantias ou restrições, etc. Para quê? Para deixar o credor tranquilo. Se ele deixar o credor tranquilo, ele vai ter um custo menor, né? Isso é bom. Por outro lado, e aí que eu acho que tem que é um ponto importante, é assim, eu quero olhar para o emissor e falar assim, eu quero a maior taxa, mas assim, não é que eu quero a maior taxa, eu quero a taxa ajustada pelo risco, quero entender qual que é essa taxa ajustada pelo risco, então vamos dizer que tem lá uma debênture de uma empresa super boa, tal, que é CDI mais 1. E aí eu falo assim, não, essa daqui vale CDI mais 1, mas se eu conseguir comprar ela a CDI mais 1,5, CDI mais 2, aí é ótimo. E aí, olha só, quando que acontece essas ocasiões? Quando às vezes um investidor desesperado, que não se planejou, entrou num título e falou, agora eu vou ter que sair de qualquer jeito. E aí o cara tem que vender com desconto. É nessa hora que eu quero comprar. Então eu não quero ganhar em cima da empresa cobrando mais. Da empresa eu só quero o justo. Eu só quero qual que é a taxa certa, que é o que vai fazer ela conseguir acessar o mercado de capitais. Mas se tiver um outro investidor menos preparado que eu, que eventualmente queira vender com desconto, aí sim eu quero uma taxa maior. É aquela história de comprar o imóvel barato, eu né? Gosto de... Quando você Exato. tem a oportunidade. Poxa, o vizinho teve um problema, tá precisando vender, tá precisando de dinheiro, e aí Perfeito. Você tava de olho naquele imóvel, naquele prédio, aquela é a hora de comprar. E aí, de tempos em tempos, né? E aqui eu vou fazer a ponte para a questão do cenário, né? Que é o seguinte, de tempos em tempos, pode ser que os investidores o mercado passe por alguns exageros de preço e depois algumas correções, como acontece em qualquer cenário, como acontece com o preço do imóvel e tal. Porque você mora num prédio, o cara do andar de baixo vendeu, sei lá, por metade do preço que você acha que vale. Pô, o cara vendeu de repente porque ele estava precisando. Né? Porque Sim. ele não se planejou, porque ele teve uma emergência e tal. Não necessariamente o seu imóvel vale a mesma coisa, né? Vale aquele preço pelo qual ele vendeu. Né? Então, no mercado de títulos, é a mesma coisa. Às vezes pode passar por momentos em que começa a ter muito resgate, os gestores são obrigados a vender com muito desconto. Às vezes são coisas boas, não tem nada a ver com a empresa, mas está sendo vendido com muito desconto. Isso de tempos em tempos acontece. Então, a gente viu na pandemia, a gente viu depois do evento de Americanas e de Light, e pode ser que a gente veja mais para frente de novo. Vou além. A gente vai ver isso de novo em algum momento. Né? E a gente está preparado para um cenário desse. A hora que vem esse tipo de cenário, quando tem gente que está vendendo de maneira forçada ativos com descontos, ativos bons, com descontos significativos, essa é a hora que a gente quer comprar. Né? E a gente historicamente conseguiu agregar bastante de valor para os nossos investidores comprando aproveitando esse tipo de oportunidade. Né? Então, às vezes, é aquela história do crise e oportunidade, parece que é uma crise, mas para o bom gestor, para o gestor que está preparado para lidar com esses ambientes, tem estrutura certa, captou dos investidores certos, tem a experiência para fazer isso, ele pode fazer desse limão uma belíssima limonada. Então, é isso que a gente busca fazer. Então, pode ser que tenha uma chacoalhada em algum momento. Hoje, os spreads eles estão muito magros. Pode ser que em algum momento passe por um ajuste. É por isso que a gente está numa postura bem conservadora, porque a hora que vier esse ajuste, a gente acha que vai vir uma hora, não sabemos quando, mas a gente acha que vai vir uma hora, aí a gente está preparado para aproveitar essas oportunidades.
Legal, É assim que a ótimo. gente vai construindo o retorno de longo prazo para os nossos investidores, mantendo um nível de risco baixo. Boa. Eu acho que aqui cabe um ponto legal da vantagem de investir via fundo de crédito, né? Porque, veja bem, no exemplo do apartamento, quando o apartamento do vizinho está sendo vendido muito barato, você não corre para vender o seu apartamento naquele preço com medo de que ele caia mais. Você fala, não, meu apartamento vale mais do que isso. Mas na renda fixa isso acontece muitas vezes, né? O preço caiu, o investidor viu lá na carteira que diminuiu o valor que ele tinha investido, ele, desesperado, vai lá e vende. Então é um pouco contraintuitivo. E aí, quando a gente está dentro de um fundo, vocês estão tomando a decisão de fato olhando o cenário macro, maior, né? Não está só olhando o resultado imediato, o quanto que aquilo impactou a carteira em um mês, mas o quanto que ela pode impactar no futuro. E aí, dentro desse contexto, né, você falou um pouquinho de é melhor eu ganhar pouco com constância do que ganhar muito. Eu acho que tem duas formas de olhar para o investimento, né? Ou você ganha um patamar médio de rendimento com alguma consistência, que costuma, inclusive, gerar muito mais conforto no investidor pessoa física, ou você vai ter aquela oscilação montanha-russa, né? Que daí estão nos ativos muito mais longos, ou nos ativos de maior risco, como ações, por exemplo. Então, dentro desse contexto, Lauro, como que você vê que o investidor se comporta, né, num cenário de queda? Acho que é o momento onde a gente é mais requisitado, né, obviamente. Chegou a pergunta que eu queria, né? Vamos lá, Lauro, então é toda sua. E esse volta ao maior desafio, acho que, do assessor, né? Que é evitar que o investidor faça bobagem, né? Venda exatamente uma situação que você citou. Os fundos de crédito eventualmente podem ter, né, desvalorização, e o cliente vê a cota dele caindo e vai lá e toma a decisão de resgatar no momento que a cota está lá embaixo, ou seja, o retorno esperado em geral está lá em cima, né? E depois eu vou passar a bola um pouco para o Ulisses sobre os fundos listados, né, que tem sido uma frente de bastante sucesso lá dentro da Sparta, e na SIX também, porque foge um pouco dessa atitude, vamos dizer assim, né, desesperada do investidor que resgata porque a cota caiu, porque esses fundos não têm resgate, né? Mas só um corte aqui, depois você me ajuda, Ulisses. Essa dinâmica, né, volta daquele princípio da construção da carteira. Então, se eu coloquei lá uma volatilidade grande, eu agreguei um ativo que tem muito essa montanha-russa que você falou, Mela, invariavelmente o cliente vai pedir para sair, né, como aquele BBB, né, pede para sair no momento errado, né, a fragilidade. E assim, quando o cliente toma a decisão, é muito difícil você deixar de fazer. Então, é aquela história do cinto de segurança, né? Não adianta você botar o cinto de segurança depois que o carro já bateu. Então, na hora de construir o patrimônio, o portfólio do cliente, é legal você mostrar, eu faço isso, a gente faz, né, Mela, nesses momentos de volatilidade. Então, vamos pegar lá 2019, 2020, quando os juros eram baixos, a bolsa estava bombando, né? Parecia que ia dar tudo certo no Brasil. E o cliente olhava aquela bolsa que subia 30%, 40% no ano e falava, Laura, eu quero botar metade do meu patrimônio em bolsa. E aí, né, era fácil. Eu pegava lá o pré-impeachment, né, pegava aquele período da Dilma e mostrava, olha, a bolsa caiu aqui 50%. Se a bolsa cair 50%, a tua carteira ia perder 10%, 20%. Você iria aguentar ver seu patrimônio, que você construiu a vida inteira com tanto esforço, cair 10%, você ia me ligar e pedir para resgatar no pior momento. Não ia, então, vamos cair aqui na real, vamos colocar o que manda a boa prática de investimentos, né? Que é um portfólio que seja adequado ao seu perfil, com fundos, né, especialistas, parte de crédito, parte de títulos públicos. Então, a resposta é essa, né? É aquela fórmula que funciona, Melanie, olhar para o longo prazo e ver quanto que o cliente aguenta nessa volatilidade. E, de novo, né, o Ulisses comentou muito isso, volatilidade é bom, traz oportunidade. A gente não pode olhar
a volatilidade, né, como algo negativo. Senão você vai ficar sempre abaixo da média, né? Você não quer volatilidade, beleza, coloca tudo lá no banco e tal, né? Você não vai ter susto, mas seu retorno vai ser medíocre no longo prazo. A gente falou um pouco isso. A pessoa que conseguiu 100% do CDI, um estudo proprietário que a gente fez lá na SIX, 100% do CDI nos últimos 10 anos, ela conseguiu superar a inflação do IPCA em pouco mais de 3%. E olha que para o camarada conseguir 100% no CDI, é isso. Inflação, né, 100% do CDI nos últimos 10 anos, ao ano ele conseguiu IPCA mais 3%. Poxa, hoje tem título do Tesouro dando IPCA mais 7%, 8%. Né? Voltamos à renda fixa e inflação. Mas fala um pouco, Ulisses, desses fundos listados, que eu sou fã desse segmento e acho que vocês estão fazendo um belo trabalho lá. Que bom. Mas antes disso, só fazer um adendo rápido aqui. Né? Eu acho que a questão do chacoalhar, né, tem que ter muito, de fato, esse entendimento do que pode acontecer. Né? Entender o que é nível de diversificação, se está chacoalhando porque é um problema em uma empresa, se é uma coisa mais generalizada, se é só uma questão temporária, né, se é uma dinâmica do mercado específico que cria uma oportunidade, e daí se o gestor vai ser hábil para transformar aquela crise, né, aquela chacoalhada, e tirar proveito disso. Né? Então, isso a gente gosta de fazer. E aí, é justamente o gancho, né? A gente está sempre buscando os investidores mais de longo prazo, as estruturas mais adequadas para a gente conseguir aproveitar essas oportunidades, né? Então, tem um tipo de fundo, que são os fundos listados, que tipicamente eles não têm resgate, eles não têm prazo de resgate. O capital é permanente dentro daquelas carteiras. O que tem é que se o investidor quiser desinvestir, ele vende para outro investidor as cotas dele. Então ele vai lá na B3, no home broker, coloca e vende, acabou. É assim que é o Juro 11, o CDI 11, o CRA 11, nossos fundos listados. Então, e a gente acha que são veículos muito eficientes. Por quê? Como eles não têm resgate, a hora que tiver todo mundo tomando resgate, todos os investidores estão pedindo resgate, os gestores estão tendo que queimar ativos, né, com descontos significativos, tá lá o bonitão falando, eu não tenho resgate, eu vou comprar esses ativos com descontos significativos. Né? Então, a gente entende que, a longo prazo, esses fundos listados eles têm uma vantagem gigantesca em relação aos outros fundos do mercado e aos investidores, pessoas físicas, etc. Tem uma capacidade, o termo técnico a gente fala, capacidade de lidar com o risco de liquidez incrível, e a gente consegue converter isso ao longo do tempo em agregação de valor para o investidor, né? Tipicamente em retorno adicional que a gente vai ter para o investidor. Então, só para dar um exemplo, né? Se a gente pegar o Sparta Debêntures Incentivadas, que é um fundo de debêntures incentivadas pós-fixado, ele tem uma meta de CDI mais meio. Quando a gente pega o CDI 11, que seria o análogo a ele no formato listado, a meta de retorno anual dele é CDI mais 2% ao ano. Então, você vê que tem uma diferença que vai vir de onde? Porque ele vai comprar ativos um pouquinho mais arrojados, ou talvez um pouquinho menos líquidos, vai ter uma capacidade de lidar melhor com esse risco de liquidez e vai buscar um retorno adicional maior. Então, é daí que vem essa agregação de valor. Ou seja, você tira do investidor o poder de mexer na cota do fundo, né? De certa forma, assim, porque quando num fundo comum vários investidores pedem resgate ao mesmo tempo, você tem uma queda porque você precisa vender a qualquer preço ali para honrar esses resgates. E aí, você ia falar alguma coisa, mas talvez eu vá trazer o ponto que você queria. Era só colocar que tira do gestor a necessidade de vender, né? Mas joga para o assessor a necessidade de mostrar para o cliente que não é hora dele vender, porque ele tem aquela liquidez na B3, como o Ulisses colocou. Isso. Assim, o Ulisses sempre empurrando a bola para mim, mas eu já estou acostumado. A gente se... Mas Quando fica muito ruim, a gente chama ele para conversar com o cliente junto, né? É isso aí. Mas o fundo, né, o fundo listado, não é que ele não oscila, ele também oscila. Né? Mas aqui, eu acho que o ponto que você colocou bem, Melanie, é que ele não afeta a gestão do fundo, né? Essa oscilação. Né? Então, ele pode ter momentos de desconforto, né? Por isso que o trabalho de entender qual que é o tamanho que cabe ou não na carteira do investidor, que é o que vocês fazem, no final é super relevante, porque no final tudo que você não quer é que o investidor compre caro e venda barato. Né? No final o que a gente quer fazer sempre é o contrário, comprar barato e vender caro, ou ter um investimento com uma taxa de retorno adequada. Né? Então é isso que a gente busca no longo prazo.
Então, eu acho que os fundos listados, eles são excelentes oportunidades. E eles têm uma vantagem também, os fundos listados, que eu nem falei aqui, mas é a isenção de imposto de renda, né, Laura? Sim. Assim, hoje em dia, né, a gente tem uma gama de produtos que eles têm isenção de imposto de renda e que acaba sendo, nos níveis de taxa de juros que a gente tem atualmente, acaba sendo um atrativo gigantesco, né, para esses investimentos, né? E esses fundos listados, né, tipicamente eles têm os FINFRAs, né, que são os fundos de infraestrutura, como é o caso do Juro 11, do CDI 11 e do Divis 11, eles são isentos tanto nos rendimentos que eles pagam mensalmente, como no ganho de capital, né? Quando a gente fala do CRA 11, que é um FIAGRO, o ganho de capital é tributado, mas os rendimentos são isentos, né? Então, são modelos diferentes, tem algumas nuances ali, cada um deles, mas aí que entra o papel também de vocês, eu jogando a bola de volta. Estamos aqui para isso, né, Laura? Para entender como que cabe isso na carteira do investidor, mas tem as suas eficiências, né? Sim. Enquanto a isenção, né, que seja eterna enquanto dure, né, como diz o poeta, mas parece que o risco baixou bastante, né, Melanie? Acho que nas últimas notícias não há ameaça de curto prazo quanto à questão da isenção das debêntures incentivadas e, obviamente, dos fundos de infra que detêm esses papéis em carteira, né? É isso. No longo prazo até o passado é duvidoso aqui no Brasil, mas por enquanto a gente ainda está tranquilo de colocar esses produtos, né? Eu acho que nesse ano, né, teve essa tentativa do governo de tributar esses investimentos isentos, ainda que numa alíquota menor do que os investimentos normais, mas assim, afinal eles acabaram recuando e acabou dando uma publicidade muito grande para esses investimentos isentos, né? Eu acho que o que fica de duradouro aí é que o investidor, ele antes talvez nem cogitasse que pode acabar e, de repente, agora eu acho que os investidores vão ficar com isso na cabeça de que, putz, hoje tem isso daqui, mas talvez amanhã não tenha, então melhor eu estar alocado do que não estar, porque daí se teve uma coisa, né, que pelo menos acho que foi bem conduzida nesse processo, né, foi de que assim, para quem já tinha investimentos isentos, não vai deixar de ser isento, né? Ou seja, para frente que muda, mas não para trás. Né? Então, acho que tendo um pouco dessa lógica, isso é uma lógica que tem sido respeitado, né, nas mudanças de regra que a gente tem visto nos últimos anos. Né? Eu acho que isso é importante para dar segurança jurídica para os investidores e, de certa forma, vai fazer com que, acho que ao longo do tempo, os investidores falem assim, é melhor eu ter do que não ter, porque vai que acaba uma hora. Né? E aí eu não tenho que sair correndo para aproveitar a última janela, eu já estou alocado nesse tipo de fundo. Ótimo. Agora eu quero entrar num assunto um pouco mais pesado, vamos falar assim. Opa! Vamos falar de crise? Na prática, assim, vocês pincelaram um pouco sobre crise, a gente estava falando um pouco de resgate, quando existe uma crise, existe uma corrida por resgate, os fundos fechados acabam tendo um benefício nesse cenário, mas assim, dentro das crises que a gente teve, né, a gente tem momentos onde há muita oportunidade. Aqui eu vou citar algumas, mas tem muitas outras. A gente teve Covid, que eu acho que foi talvez a mais intensa que a gente viveu nos últimos anos. Acho que até pior do que Dilma, né, Lauro? A velocidade, né, foi brutal, né? As quedas e o prazo curto. Não deu tempo para pensar, né? Sim. Os ativos despencaram de uma hora para outra. Nesses momentos, obviamente, os investidores ficam muito inseguros, vendem o papel a qualquer preço, a gente tem papel para comprar a qualquer preço, mas também tem muito resgate para honrar, e aí a gente vê produtos de muita qualidade despencando. E a gente teve Covid, mas a gente também teve outras crises de crédito menores, e aí pontuais, você falou de Americanas, mas a gente teve Light também. Agora tem uma possível quebra de banco que está aí no radar, a gente não sabe se vai acontecer ou não. Então, me fala um pouquinho, Ulisses, como que é para vocês, na gestão, lidar com esses momentos onde existe um estresse muito grande? Legal. Acho que eu vou invocar aqui, em benefício do histórico, para olhar o que aconteceu depois, né? Que eu acho que tem aquela parte que gera, né, um temor enorme nos investidores, que é a hora que vê caindo, né? Mas ninguém vê o que aconteceu depois. E acho que o ver o que aconteceu depois faz muita diferença aqui, né? Se a gente olhar no Covid, lá no 2020, né, a gente vê o resultado acumulado que a gente teve nos 18 meses seguintes e comparar com se não tivesse tido Covid, a gente vê que o resultado acumulado foi maior.
não estou defendendo por óbvio aqui com pandemia nem nada do gênero, mas só para falar que onde tem essas oportunidades, que tem investidores queimando ativos com muito desconto, né? As notas de R$100 por 90, essas coisas, tem oportunidade de ter um retorno menor. Depois a gente, quando veio os eventos de Americanas e Light, a gente repetiu isso. E eu acho que de uma maneira até mais intensa, porque o que aconteceu ali foi que a gente teve bem menos resgate, porque eu acho que a gente já tinha feito uma comunicação muito mais assertiva e trabalhado bem o tipo de investidor que a gente quer ter lá na Sparta, que é um investidor de longo prazo, é um investidor que vai estar preparado para isso. Então, a gente conseguiu tirar um proveito muito maior dessa situação. Então, de novo, não estou aqui defendendo as crises, mas assim, a gente conseguiu tirar proveito e o resultado acumulado depois foi muito melhor do que se não tivesse tido isso. Né? Então, assim, a gente vai agregando valor ao longo do tempo quando vem essas crises. Né? E por isso que foi até interessante que lá em 2023, quando teve Americanas e Light, a gente, em algum momento, a gente falou assim, olha, tá na hora de investir. Vários investidores profissionalíssimos assim, investiram com a gente naqueles momentos e tiveram retornos espetaculares depois. Então foi um momento que a gente conseguiu captar mais. Tanto que em 2023 a gente conseguiu crescer no ano o volume sob gestão, justamente no ano que teoricamente foi super adverso. Né? Então a gente conseguiu captar mais recursos, investidores super profissionais aproveitaram grandes oportunidades e depois a gente olha, 2024 a gente olha para trás, assim, os retornos todos acumulados excepcionais, mais do que se não tivesse tido cada uma dessas crises. Né? Então, eu diria que lidar com essas crises na verdade, parte do nosso dia a dia. É uma preocupação, a gente não finge que elas não existem ou que elas não vão acontecer. Né? Eu já falei aqui, eu falei, provavelmente vão acontecer e a gente só não sabe quando. Né? Então, tem que lidar com todos esses cenários. Claro que aí, assim, no caso ali de Americanas e Light, né, teve nomes, né, estopins ali, né, específicos. Né? Agora a gente vê vários nomes na mídia e tal. A gente não está vendo nada sistêmico, assim, de um risco sistêmico de empresas, muitas empresas quebrando. Não, que ele pode ter alguma reprecificação, alguma oscilação de liquidez, isso que a gente está esperando. Quando fala assim, banco específico lá, uma coisa não sistêmica, muito isolado e tal. Então a gente vê nomes de grandes empresas, a gente vê, assim, cada empresa tem uma história diferente. Né? E eu acho que tem uma aí que, não falando bastante, né, eu queria destacar que a gente não acha que vai ter problema, embora a gente também não esteja pagando para ver, mas que é o caso da Raizen, que eu acho que é um exemplo super emblemático para mostrar que o nível da taxa de juros, ele judia bastante, né? Ele ataca muito, ele deteriora a qualidade de crédito dos balanços, né, de empresas de qualquer tamanho. Então, não é... Às vezes a gente pensa assim, não, só empresa pequena, tal, que sofre mais com juro alto. É mentira. Toda empresa sofre com juro alto. Por isso que eu falei que o risco de crédito é maior. Então, claro que daí depois vai ter que ter soluções, daí tem que ter empresas que têm ativos para vender, que conseguem se reorganizar, tem acionistas fortes, vão aportar, etc. Tal, vão eventualmente resolver esses problemas, mas fica claro, fica evidente que essas empresas têm uma deterioração da estrutura de capital quando os juros estão altos. Então, assim, fica aí mais uma evidência empírica do porquê que a gente fala que juros altos são ruins para os investidores de crédito, para os investidores de renda fixa. Sim, faz todo sentido. Inclusive, você adiantou um ponto que eu ia trazer, que é essa questão do risco sistêmico, né? Então, assim, dentro desse cenário que a gente vive hoje, aumentou muito o risco para as empresas e, por consequência, a economia vai sofrendo e a gente não consegue levar esse cenário por muito tempo, né? Então, acho que a gente tem um cenário hoje que ele não é sustentável. Então, queria que vocês dois, né, trouxessem o ponto sobre macro agora. Então, assim, que caminho que vocês enxergam que a gente deve... Não quero que vocês prevejam o futuro, não estou exigindo que vocês tragam uma bola de cristal, obrigado. Mas, assim, qual que é a visão de vocês sobre isso, né? O que vocês acreditam ainda bem que eu trouxe você aqui, cara. Vamos lá, né? Bom, é só... fazendo aqui um acréscimo sobre questão de crise, né? Você fez a pergunta, vem sempre aquela frase na minha cabeça, né? Crise é aquilo que você não vê. Né? Porque, obviamente, tudo que está aí, né? Risco fiscal, que a gente pode falar um pouquinho, já está nos preços.
até foi colocado aqui, né? Você vê a situação deteriorando, né? A dívida aumentando e os títulos do governo, as taxas estão até comportadas, né? E, pelo menos nos últimos, no período mais recente. E a única maneira que, na ótica do assessor de investimentos, né, do profissional que vai indicar a construção do portfólio do cliente, de fugir do risco, é alocar ativos de qualidade, né? Não tem outra maneira para fugir disso. Eu lembro muito, né, do talvez investidor mais conhecido do mundo, né, o Warren Buffett, que ele falava uma frase clássica quando estava se referindo a ações, né, fazendo aqui um paralelo. Ele perguntava para o investidor, olha, se a bolsa fechar por 3 meses, você está confortável em estar investido nessas empresas? Então é um pouco isso, eu vou colocar lá os fundos lá, né, das empresas que a Sparta teve o cuidado lá de selecionar, porque eu sei que se vier uma crise, aquelas empresas não vão quebrar, né? Então, essa é a questão. E aí, já puxando para essa questão macro, né, Melanie, a gente, antes aqui do bate-papo, acho que falou uma coisa que é inevitável, né? Os juros vão cair. Esses juros de 15% mais 2 anos, o país quebra. É impossível, né, continuar pagando esses juros. E olha que a gente está falando de juros de 15 nominal, mas o juro real está acima de 10, né? Porque a inflação esse ano já está projetada lá pelo relatório Fox na faixa de 4,5%. Então, um investidor até um pouquinho contra aquilo que a gente está falando, né, que tem risco, tem que ter baixo retorno, né? A gente aqui no Brasil vive aquela jabuticaba do investimento, né? Você tem um investimento que está dando um alto retorno, que é o CDI, e com baixo risco, pelo menos no curto prazo, né? Porque, como eu falei agora há pouco, se continuar pagando esses juros, a coisa vai explodir. Então, os juros vão cair, né, numa inevitável ajuste das contas públicas, que o governo, seja qual for, vai ser obrigado a fazer, ou vão cair, a gente fala, pelo mal, né, que aí a inflação sobe e esses juros, em termos reais, que a gente falou aqui bastante, se tornam, né, pouco atrativos. E aí é aquilo que a gente viveu na época da hiperinflação, né? Os investidores passam a buscar ativos reais, correm para imóveis, correm para o dólar, né, que no Brasil trabalha com câmbio flutuante, vídeo que aconteceu em dezembro. Então, assim, como você falou, Melanie, acertar, né, o cenário macro, não tem essa pretensão, acho que nenhum profissional sério pode falar isso, mas eu tenho certeza que esses juros vão cair de alguma maneira, né? Seja pelo caminho bom, que é o que eu acredito, né, porque normalmente a sociedade brasileira não convive mais com a inflação, a sociedade, né, aprendeu a duras penas o que é, né, a perda do poder de compra, e o governo, né, sabe que a inflação derruba o governo, né? Vamos olhar o passado recente e ver o que aconteceu. Mas, falando um pouquinho de crise, né, a gente não pode descartar, sempre tem aquela pequena probabilidade de ter uma ruptura, né? Acho que isso diz um pouco qual é a minha cabeça para cenário macro que você perguntou, tá, Melanie? Também não, assim, eu não sou muito de ficar prevendo as coisas, né, tentando adivinhar o futuro, mas acho que o mecanismo que existe em vigor hoje é que se as coisas não se acertam sozinho, se não vai pelo bem, vai pelo mal, né? Então, uma hora ouvir a inflação, ouvir uma situação insustentável, e se o governo que deveria tomar atitude não toma, tipo, troca. Então, não estou nem falando apologia nenhuma aqui, mas assim, o mecanismo de troca de governo ele existe por causa disso, né? O governo cai, troca, enfim, é isso. Então, não me preocupa tanto a questão de vamos explodir, vamos, sei lá, virar Venezuela, né, que é o termo. Antes falava Argentina, não pode mais, agora que lá eles estão bem melhor que a gente, estão se acertando. Mas a gente não vai virar aqui uma Venezuela aqui no Brasil. Eu não acho que tem essa possibilidade tão grande, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem uma lição de casa para ser feita e que infelizmente o pessoal lá de Brasília não tem feito, né? Mas é uma decisão explícita de não fazer o que tem que fazer. Eu concordo com os dois nesse sentido. Eu acho que o grande ponto aqui é que
antes de a gente ir por um caminho irreversível, eu acho que cai o governo, o povo vai realmente se rebelar e vamos exigir mudanças. Eu não vejo o Brasil indo por um caminho muito ruim. Esse ano eu estive na Bolívia, e eu acho que é uma comparação, assim, né, já que não vamos usar a Venezuela, mas realmente eles também estão com uma crise econômica, política muito grande. E nesses momentos o dólar acaba sendo uma moeda de fuga, né, um grande voo para a qualidade. Mas não consigo acreditar que a gente vai por esse caminho aqui no Brasil. Acho que tem muita água para rolar antes de a gente começar a discutir realmente esse ponto, né? Então, seguindo aqui para o encerramento, eu queria considerações finais de vocês. O que vocês veem de crise de oportunidade. E até eu fiz uma live com o Ulisses há muito tempo atrás, durante a pandemia, e a gente falou sobre as carteiras individuais, né? Então, assim, dentro da física também, o que vocês acreditam? O que vocês realmente estão fazendo como investidor, não como gestor ou como assessor? Posso começar, Ulisses? Bom, eu acho que já deixei claro aqui que eu sou fã do IPCA, né? Que é aquela renda fixa protegida da inflação. E o histórico mostra isso, as taxas estão no melhor momento. Então, né, minha carteira pessoal, Melanie, você conhece, né? Priorizando bastante os títulos de renda fixa inflação, principalmente, né, os títulos do Tesouro Nacional. Porque é o que eu brinco, né? Uma empresa, como o Ulisses bem falou, pode ter um problema de caixa ali, né? Eventualmente ter um crash, como a gente viveu no caso da Americana. O Tesouro tem lá no fundinho do quarto lá uma máquina que, em última instância, ele emite dinheiro, roda e vai te pagar, né? O resultado disso a gente sabe qual é a inflação. E o teu título está protegido da inflação. Ele paga a inflação do IPCA mais uma taxa. Então, acho que isso resume bem por quê. E eu sou um insistente de bolsa, né? Eu acho que o Brasil, né, tem ótimas empresas, né? Obviamente, com esses juros desse tamanho, fica difícil para né, qualquer empresa gerar lucro, mas eu mantenho as posições, não tenho a menor pretensão de achar que é a hora de comprar, a hora de vender, mantenho uma posição estrutural, né? E recentemente, né, de uns anos para cá, com essa facilidade que a gente falou aqui dos investimentos internacionais, né, também agreguei uma parcela do meu portfólio em moeda forte, né, que funciona quase que como um seguro, né, uma caixinha de proteção em dólar, né. Falou da Argentina, né, Ulisses? Acho que quem viveu lá sabe que a Argentina era um país rico, tinha uma renda per capita acima da Europa, né, e com toda a deterioração que houve política e a questão econômica, o argentino que não tinha sua caixinha em dólar ficou pobre. Tinha algo argentino? Eu estou brincando, não vou nem entrar, que é muito polêmico nessa. Pode entrar. Então, um pouco isso, né? Assim, e falando um pouquinho de curto prazo, né? Até para a nossa rotina ali com os clientes, de novo, não dá para adivinhar cenário, mas é óbvio que hoje ainda é muito confortável o tal do CDI, né? Então, o próprio Banco Central sinalizou que vai manter esses juros altos ainda por um período prolongado. Talvez não seja tão prolongado assim, né? Porque a inflação na margem está caindo um pouco, mas pelo menos até dezembro no Brasil, a longo prazo, né? Até dezembro a gente sabe que vai ser 15%. Também então, novembro, né? Praticamente. Então, vamos com calma. A regra é essa, ativo de qualidade, bons gestores, muito bom bate-papo também, Melanie. Melanie, só para encerrar, né? Assim, você perguntou da física, eu acho que é sempre uma questão pessoal, mas não tem problema nenhum de colocar o que eu faço. Eu basicamente divido em 3 caixinhas, né? Eu tenho um pouquinho de ações lá fora, tenho bastante renda fixa local, principalmente nos fundos da Sparta, e já que a gente falou aqui de maneira bem explícita, eu gosto muito dos nossos fundos listados, porque eu entendo que são os veículos mais eficientes de longo prazo, então é onde eu invisto a maior parte do meu dinheiro mesmo. E tem um pouquinho aqui de renda variável local que a gente não larga o osso, né? A gente acredita no Brasil, né? Isso acredita. É muito bom. Não, eu sou empresário, imagina, claro que eu acredito, mas temos que lutar contra todas as forças que surgem todos os dias contra, porque surgem mesmo. Mas é isso. Acho que ter bastante renda fixa no local e ter alguma coisa lá fora, acho que é super importante. E dentro da renda fixa aqui, eu gosto dos listados e tem os 2 indexadores, né? Eu tenho o CDI e tenho
inflação. Acho que tem que ter mesmo os dois. Ótimo. Porque é difícil saber qual que vai ser o da vez, se né? você me perguntar... Então, vamos ter os dois. Qual que você tem qual? Eu falo assim, mais ou menos meio a meio. Meio a meio CDI, meio a meio inflação. Mas eu acho que meio a meio de inflação e CDI, eu acho que é bastante inflação até para o padrão que eu vejo por aí, assim. Né? Bastante. Hoje a nossa carteira tem 30%, né? Então, 50% eu acho que é bastante. Eu também sigo um pouco essa linha, eu gosto da diversificação, eu gosto um pouco de risco, tenho ações Brasil, que eu estou segurando há muito tempo, algumas coisas estão apanhando até hoje. Tenho lá fora em torno de 20%, um pouco mais de renda variável lá fora do que renda fixa, entendo que faz sentido, o horizonte de tempo ajuda. E inflação é uma coisa que eu comecei a aumentar a minha posição quando ela estava IPCA mais 6,5. Então, agora, assim, já era bom, agora está melhor ainda. Então, eu estou aproveitando essa oportunidade em termos de Brasil, principalmente pro que eu tenho mais longo prazo, né? Então, previdência, por exemplo, é algo que eu tenho migrado tudo para inflação, para aproveitar no mais longo prazo essa taxa que realmente está muito boa. Bom, então, quero agradecer a presença de vocês novamente. Realmente foi uma conversa muito boa. Acredito que tem muita sinergia, né? Tem muito assunto para conversar. Muito obrigada. Legal. Obrigado, Melanie. Obrigado, Laura. Aí. Prazerzão, Elinices. Obrigado para vocês.